Oi, minha deusa! Seja muito bem-vinda ao Fazendo as Pazes, o meu podcast, que também é videocast lá no Instagram. Então, se você está me ouvindo pela primeira vez no Spotify, seja muito bem-vinda. Se você está me vendo no YouTube, oi, minha deusa! Esse lugar aqui continua sendo nosso. E hoje nós vamos falar sobre fazendo as pazes com a cobrança. Explicando um pouquinho pra vocês sobre o podcast, não vão ser só temas de fazendo as pazes com, nós vamos falar também sobre algumas outras questões mais específicas, nós vamos seguir o quadro de perguntas e respostas que vocês adoram. E pra quem não me conhece, por acaso, sou a Gabi, me chamo Gabriela Fernandes, sou nutricionista comportamental, especialista em transtornos alimentares, aprimorada em nutrição comportamental, pós-graduanda em saúde da mulher, em transtornos alimentares e obesidade, e enfim, em várias outras coisas. Mas acho que o que mais é importante sobre a minha pessoa é que tanto pessoal quanto profissionalmente eu digo que a minha missão é tornar o mundo um lugar mais confortável para as mulheres, seja pra mim, porque eu não consigo tornar o mundo um lugar mais confortável se eu não estiver me cuidando, se eu não estiver me priorizando, se eu não estiver buscando tornar o meu mundo mais confortável, porque às vezes a gente se esforça tanto para tornar o mundo do outro mais confortável que a gente acaba se perdendo da gente. Então a gente precisa começar a aprender a se cuidar primeiro para depois cuidar do outro. Aquele negócio bem clichê, máscara de avião, você coloca primeiro em você e depois você vai auxiliar a pessoa que tá do seu lado. Pronto, não importa se é seu filho, sua mãe, que é idosa, estão lá no avião falando, olha, bota sua máscara primeiro e depois você vai ajudar a pessoa. E eu acho que a gente precisa aprender isso com as companhias aéreas que nos ensinam desde sempre, que cara, vamos lá. E se dá um erro na máscara da minha filha e eu não botei a minha, e dá um erro na minha e na dela, e sei lá o quê. Então, assim, cuidem-se para depois cuidar. Então, eu me cuido, eu tento sempre estar me percebendo dentro desta vida para tornar o mundo um lugar mais confortável para mim, para conseguir trabalhar para tornar o mundo um lugar mais confortável para as minhas deusas. E eu faço isso lá no programa Fazendo as Pazes com a Comida, que é um curso teórico mais comunidade das deusas, para a gente ter um lugar seguro de acolhimento, de trocas e de conteúdos que fazem a gente caminhar rumo a esse fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o corpo, fazer as pazes com nós mesmas. E o podcast, sim, foi inspirado no programa. Agora também estou sendo recentemente mentora de nutricionistas, então lancei a minha primeira imersão há pouco tempo. Vai vir aí muitas novidades por aí, mas vamos lá. Fazendo as pazes com a cobrança. Então, por onde começar? Eu queria que você pensasse o que ressoa aí dentro quando eu falo a palavra cobrança. Vem talvez uma cobrança interna, talvez uma cobrança externa, talvez uma cobrança na vida pessoal, talvez uma cobrança na vida profissional, talvez uma cobrança por estar num lugar que você almeja muito e você não conseguiu ainda. Talvez uma cobrança por estar num corpo que você deseja muito, muito, muito e você não atingiu ainda. Ou talvez até uma cobrança para voltar para um corpo que você já teve, que você sente que era de alguma forma melhor ou mais bonito do que o que você tem hoje. Então, o que vem quando você pensa nessa cobrança? Me conta aqui nos comentários como é essa relação de cobrança para você. E para mim, eu sempre gosto de lembrar isso, que eu falo a partir do meu lugar. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas na internet, onde todo mundo tenta falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que já é uma cobrança, né? Tem que dizer uma forma certa de viver, uma forma certa de pensar, uma forma certa de agir. Eu venho gentilmente te convidando para ouvir as minhas vozes da minha cabeça, que são fabricadas
a partir de todos os atravessamentos que eu já tive. Então, a infância que eu tive moldou esses meus pensamentos de hoje. As pessoas que eu interagi ao longo da minha vida moldaram esses pensamentos de hoje. Os livros que eu li até aqui moldam os meus pensamentos de hoje. E enquanto a gente estiver viva, a gente provavelmente vai estar mudando, aperfeiçoando, aprimorando, capacitando e revolucionando esses pensamentos. Tanto que eu já fui a pessoa da mentalidade de dieta, do aplicativo para contar caloria, da dieta super restritiva, frango com batata doce, e hoje estou aqui falando sobre comer intuitivo, sobre respeitar o corpo, e estando mais feliz do que nunca em relação a essa mudança, que é uma coisa importante. O último vídeo, que foi só lá do canal, foi fazendo as pazes com a mudança, porque eu acho que mudar é preciso e mudar é inerente à vida. Mas voltando à nossa cobrança, eu acho que cobrança, pra mim, vem muito, muito, muito de um lugar de autocobrança. Eu não ocupo nenhuma posição onde eu sou muito cobrada. Então, eu não sou cobrada pela minha mãe, eu não sou cobrada pelo meu pai, eu não sou cobrada pelo meu companheiro, eu não sou cobrada pelas minhas amigas, eu não sou cobrada pelas minhas pacientes num nível para além do esperado, eu não sou cobrada pelo meu trabalho, eu não tenho um chefe a quem eu respondo, então não tem uma pessoa lá falando, olha, você tem que entregar o relatório, você tá atrasada, olha, isso aqui que você fez não tá bom, olha, você tem que refazer tal processo que eu pedi pra você fazer. Então, eu teoricamente não sou uma pessoa muito cobrada, mas eu sou uma pessoa pública, né? Assim, além das pessoas que eu interajo no consultório e na minha vida pessoal todos os dias, tem lá no meu Instagram umas mais de 10 mil pessoas, né? Ali, eu ia falar uma década, não é uma década, né? Não consegui falar, gente. Tem várias pessoas lá no meu Instagram que, querendo ou não, esperam alguma coisa de estar naquele lugar. Então, tem gente que tá no meu Instagram porque espera que todos os dias eu poste o meu honre suas fomes, comam suas cores, e aquilo é a motivação que ela tem pra variar as cores do prato dela. Tem gente que espera eu postar bom dia chapadinhas de endorfina com a minha barriguinha que dobra e que se movimenta, pra ela ter uma força, pra ela ir lá se motivar a mais e conseguir se movimentar. Eu não vou entrar nessa problematização de que a pessoa precisa ter as coisas dela e não depender do meu Instagram pra poder fazer algo, mas é no sentido de que trabalhar com a rede social é uma cobrança. E isso eu sei porque eu vim de influenciadora antes de estar existindo nesse lugar apenas como nutricionista, e eu conversava muito com as minhas amigas que também criavam conteúdo. Existe uma cobrança meio que subjetiva ali, meio que nas linhas pequenas, sabe? De que você tem que postar, de que você tem que aparecer, de que você tem que agregar, de que você tem que se diferenciar, de que você tem que mostrar sua rotina, de que você pode ser isso ou não pode ser aquilo, e você tem que ser isso e tem que ser aquilo. E eu acho que isso é um lugar meio comum de quem trabalha com a rede social. Mas, então, é isso. Eu não sou uma pessoa tão cobrada por questões de fora. Eu acho que o ponto na minha vida onde eu sou mais, entre aspas, cobrada é no meu trabalho com a internet. Porém, aí vem o plot twist, minha rainha. Ou seja, o momento de virada. Eu sou a minha maior cobradora. Sim, eu sou a minha maior crítica também. E eu acho que a cobrança, ela muitas vezes, dentro do meu ponto de vista, ela tá aliada com uma crítica. Então, quando uma pessoa de fora cobra que eu tenha um corpo diferente do que eu tenho, por exemplo, a minha mãe chega e fala assim: ih, filha, tá gordinha, né? Deu uma engordada nessa última viagem. Você tá precisando emagrecer, hein, minha filha? Porque você vai ficar mais bonita quando você emagrecer. É uma cobrança pra que eu emagreça e, querendo ou não, é uma crítica. Porque se eu preciso emagrecer para ficar mais bonita, significa que eu não sou tão bonita quanto eu poderia ser por não estar magra, ou por ter engordado, ou por ter ganho esse peso nessa pseudo viagem aí que eu expliquei nesse exemplo. Então, eu acho sim que a gente precisa olhar não só para a cobrança, mas também para a crítica e entender da onde é
a cobrança e a crítica do outro, de fora, do mundo, dos padrões, da sociedade, e aonde é da nossa cabeça. Tipo, vamos lá. Há exemplos meus, já que eu sou o babado aqui desse babado, né? Desse conteúdo. Eu, teoricamente, vamos lá, síndrome da impostora começando. Eu sou uma mulher bem-sucedida, comparado com várias outras mulheres da minha idade, entendendo todos os meus privilégios, entendendo tudo que me favoreceu pra eu conseguir chegar aqui e também me dando meu crédito, porque eu falei, né, síndrome da impostora. Acho que merece um episódio unicamente para falar sobre ela, porque eu dou aulas e palestras sobre tentar conviver com este fenômeno, que não é uma síndrome da impostora, na verdade é um fenômeno, porque nós sofremos coletivamente com isso, não é individualmente. E eu sou esta mulher bem-sucedida, mas eu me cobro para ser cada vez melhor. E por eu me cobrar para ser cada vez melhor, isso significa que em muitos momentos eu me critico muito. Então, vamos lá. Eu queria muito chegar em tal ponto. Beleza. Aí eu me cobro pra chegar em tal ponto. E aí chega em tal ponto. E aí, por ser perfeccionista, controladora e bastante autocrítica, porque essas coisas andam todas meio que juntas, eu olho e falo, não sei se tá tão bom isso aqui que eu fiz. Ou então, acho que eu podia ter feito melhor e me dedicado mais. Isso nem é grande coisa. Eu nem precisei me esforçar tanto pra fazer isso, então não é nada demais. E aí, minhas deusas, esse babado da cobrança e esse babado da crítica tendem a fazer a gente não reconhecer as nossas pequenas vitórias, não reconhecer o nosso potencial, não reconhecer tudo que a gente está fazendo, porque quando a gente cobra, a gente fica meio que muito focada naquilo que a gente está cobrando e toma um pouco de espaço e de energia que a gente deixa de estar celebrando as coisas que a gente está conseguindo fazer. Por exemplo, esse é um exemplo clássico da minha vida e da minha existência, que eu atendo em consultório, eu trabalho voluntária num programa de transtornos alimentares, eu crio conteúdo pra internet, ou seja, pro YouTube, agora o Spotify e pro Instagram, eu tenho a minha vida pessoal, não é mesmo? Eu sou uma mulher que gosta de se movimentar, eu preciso me alimentar, eu preciso tentar dormir ali algumas horas por dia pra ter sanidade mental. E aí, tem semanas que eu tenho outras coisas pra fazer, tipo novos projetos, por exemplo. Quando esses projetos em relação às Nutris apareceu, eu preciso abrir tempo na minha agenda. Mas eu me cobro que eu precisaria dar conta disso sem abrir muitos grandes espaços, o que não faz o menor sentido. Então, o que aconteceu muitas vezes nas últimas semanas? Eu dei conta de todas as minhas pacientes, atendi minhas pacientes, fiz o acompanhamento delas, tirei um tempinho da semana pra ir lá perguntar como é que elas estão, dar apoio no processo, que é uma coisa que também leva tempo. Li os diários alimentares, vi todas as coisas, então, beleza. Teoricamente, check nas pacientes. Consegui me movimentar, fui na terapia, tirei uns 2 tempos, assim, pra tomar café e almoçar com as pessoas amadas, então, vida social, descanso, nananã, check também. Eu consegui sentar e escrever a imersão das Nutris e planejar os conteúdos e ter reunião com a minha equipe de marketing e tal. Beleza. Putz, não consegui fazer os conteúdos essa semana. Que merda, não acredito que eu não dei conta. Ai, meu Deus, quando é que eu vou fazer esses conteúdos? Porque tem que estar lá, faz parte do planejamento, do lançamento, da imersão pras Nutris, eu tenho que estar postando pra mostrar pra elas isso. A mulher atendeu não sei quantas pacientes. A mulher fez atendimento dessas pacientes. A mulher viu a mãe, viu o namorado, tirou tempo pra si, foi na terapia, se movimentou, tentou se alimentar bem, passeou com a cachorra, foi fazer a unha, foi resolver uma coisa pra mãe, foi no supermercado, sei lá, estudou, assistiu aula, mas como a mulher não conseguiu fazer os conteúdos, aí a mulher tá se sentindo mal. Gente, eu sei que não sou só eu que passo por isso. Porque às vezes quando eu falo, eu fico pensando, meu Deus, que maluca. Que maluca, tipo, como assim? Cara, olha isso, estou escrevendo no papel. Tudo que tu conseguiu fazer na semana e tudo que tu não conseguiu, provavelmente a quantidade de coisas que você conseguiu fazer ou que é possível de fazer
é maior do que a quantidade de coisas que você não conseguiu fazer. E a gente às vezes não percebe isso. E quando isso cruza com um perfeccionismo, quando isso cruza com uma autossabotagem, quando isso cruza com a impostora que existe dentro da gente, quando isso cruza com a bendita da autocrítica, é difícil de lidar. E é por isso que eu estou toda semana às 2h30 da tarde das quartas-feiras, falando com a minha psicóloga sobre essas questões, que é pra achar uma forma confortável de existir nesse mundo, fazer todas essas coisas que são importantes pra mim, mas entendendo que eu não sou uma máquina, então dificilmente eu vou conseguir dar conta de tudo. Tem uma questão de expectativas, do que você se propõe a fazer, de planejamento, de organização, mas o meu ponto aqui é a cobrança. É a cobrança de estar sempre produzindo, é a cobrança de estar sempre agradando, é a cobrança de estar sempre fazendo o seu melhor, sem entender que o seu melhor tem alguns dias que tá, beleza, dá pra encher essa garrafa inteira. Dá pra encher essa garrafa inteira. Pra quem não está vendo, que está no Spotify, estou com a garrafa na minha mãozinha. Então, às vezes, tem alguns dias que você consegue encher a garrafa inteira. Tem outros dias que só metade da garrafa é o melhor que você vai conseguir encher. Tem outros dias que você consegue encher 700 ml. Vai faltar 200 ainda, mas você encheu 700. Tem dias que você não vai nem lembrar que a garrafa existe. E a vida é meio que sobre isso. E a gente finge que não. A gente finge que todos os dias a gente tem as mesmas condições de tempo, clima, temperatura, deslocamento, sanidade mental, emoções, rede de apoio e rotina e sei lá o que. E a gente não tem, o mundo é diferente todos os santos dias, mesmo que você tenha uma rotina estabelecida. Às vezes eu combinei de estar num café às 3h30. Eu estava indo pra lá às 3h15 pra chegar com 5 minutos de sobra e teve uma batida, sei lá, bateram no meu carro. Eu não vou chegar. Não adianta eu me cobrar pra chegar na hora, porque eu fiz tudo que eu podia pra tentar chegar na hora, mas eu não consegui. Então, eu acho que a gente consegue trazer esse ponto também pra outros pontos da vida. Tipo, tá, eu me esforcei o máximo que eu pude em relação à minha alimentação. Entendendo que tem algumas semanas que eu vou conseguir me esforçar mais que isso. Tem outras semanas que não adianta exigir tanto de mim, que eu vou estar completamente sobrecarregada no trabalho, ou eu vou ter muitas confraternizações e aniversários, que é completamente diferente de poder jantar na minha casa todos os dias, ou vai ser uma semana que eu vou atender até mais tarde e eu tenho que fazer 2 lanches, e aí atrapalha mais ou menos o meu jantar. Então, não haja como se as coisas fossem estáticas e não mudassem nunca, porque elas vão mudar. E cobrança e autocrítica, ou crítica, ou cobrança, ou autocrítica, ou autocobrança, estão muito ligados à frustração. Por quê? Porque a gente cobra altos níveis de exigência, a gente esquece que a gente é ser humana, a gente acha que a gente vai ser super mulher, e aí a gente põe essa expectativa lá em cima, e aí vem a vida e derruba a gente. E a gente fala, meu Deus, frustração, não acredito que eu não consegui fazer isso, não acredito que eu não dei conta, não acredito não sei o que. Ai, é por isso que então eu sou uma péssima mãe, uma péssima namorada, uma péssima profissional, uma péssima não sei o que. Não. É preciso flexibilidade pra lidar com isso. E entender também, voltando um pouquinho no meu raciocínio, quais são as cobranças que são de fora, que não tem grandes coisas a ver comigo. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá atrás em relação a comentários sobre o meu corpo, pode ser que eu esteja bem no meu corpo, e aí a minha mãe fala, e aí a minha tia fala, e aí a minha prima fala, e aí eu começo a internalizar que, putz, eu também devia estar me cobrando em relação ao meu corpo, né? Realmente eu não tô no melhor corpo que eu já tive. Acho que eu devia me cobrar mais. Acho que eu podia me esforçar mais. Realmente não tá tão bom. Aí entra a crítica. Então, às vezes, a cobrança é muito de fora. E são cobranças que não fazem sentido pra você. Por exemplo, o sonho da minha mãe e do meu pai é que eu faça medicina. Mas eu não quero fazer medicina. Eu estou sendo cobrada constantemente, lembrada todos os dias do meu ensino médio de que eu precisava estudar pra passar em medicina. Mas eu não quero. E aí? Eu vou internalizar essa cobrança, eu vou tentar conversar com essas pessoas, eu vou ver como eu me sinto, levar em consideração o que eu quero para a minha vida, já que sou eu que vivo ela. O que eu vou fazer? Tem algumas cobranças que não fazem sentido. E às vezes, uma cobrança externa piora uma autocobrança. No sentido de quê?
Ah, se eu sinto que eu tenho que ser super produtiva, se eu sinto que eu tenho que ser super bem-sucedida e eu sinto que eu preciso correr pra fazer isso antes dos 30 anos, e vem minha mãe e fala assim: filha, você tem que começar logo o mestrado, porque aí depois, quando você passar dos 30, você vai ter filha, aí você vai casar, e aí você não vai ter tanto tempo, então o tempo pra fazer isso é agora, então aproveite e tal. E eu fico, putz. Eu já me cobro tanto pra dar conta dessa rotina inteira. Será que eu devia estar me cobrando pra entrar no mestrado também? Será que realmente, então, eu acho que eu tenho que fazer isso e tal. E às vezes, ouvir a cobrança externa afasta a gente do que a gente quer internamente. Afasta a gente do que a gente quer porque a gente quer, não porque alguém ensinou a gente que a gente queria. Faz sentido isso? Vocês estão acompanhando as vozes da minha cabeça? É complicado, né? É muito complicado. E eu acho que fazer as pazes com a cobrança envolve perceber. Na verdade, eu acho que perceber é uma palavra que vai nortear muito esse podcast, pois fazer as pazes com a comida envolve eu perceber como eu me relaciono e como eu me sinto em relação à comida. Fazer as pazes com o meu corpo envolve eu olhar para o meu corpo, eu voltar a ter diálogo com ele, eu repensar algumas crenças e algumas autocríticas que eu tenho. Fazer as pazes com a cobrança, eu preciso perceber. Eu preciso assumir que ela tá ali. Eu preciso entender se é mais minha ou se é mais das outras pessoas. Se normalmente vem junto de críticas, ou se é uma coisa que eu me cobro, mas eu não me critico tanto, se é uma coisa que eu me cobro e chego a ter um diálogo interno agressivo e muito crítico comigo, ou se eu me cobro, mas eu consigo me acolher e sou um pouco mais flexível. Eu não tô falando aqui daquela cobrança do fazer o que precisa ser feito, do cumprir os seus horários, os seus compromissos, as suas questões. Eu acho que isso é muito mais sobre comprometimento do que sobre cobrança. Por exemplo, eu não preciso ficar me cobrando e me criticando para comer melhor, mas eu posso ser comprometida a melhorar a minha alimentação. Tá vendo que um tem um viés, tem um peso completamente mais pesado, mais denso? Não me dá tanta vontade de, ai, meu Deus, eu preciso melhorar minha alimentação, né? Não faço isso. Tá horrível minha alimentação. Realmente, desse jeito eu não vou emagrecer nunca. Desse jeito eu nunca vou conseguir ser uma pessoa saudável. Desse jeito eu nunca vou ser a vozinha da academia que levanta os tupperwares e bota lá nos armários mais altos. Esse discurso é cheio de pessimismo, crítica e cobrança. É diferente de eu falar assim, poxa, minha alimentação não tá legal. Por que não tá legal? Foi porque nos últimos meses eu tive mais corrida? Foi porque nos últimos meses eu tive mais imprevistos? Foi porque nos últimos meses eu não consegui me planejar tão bem? Eu acho que eu preciso me comprometer mais com a minha alimentação. Como é que eu consigo fazer isso? É separando um dia pra ir no mercado pra comprar as coisas que eu acho que são mais saudáveis. É cozinhar marmitas pra ter comida pronta na semana, pra não chegar na terça-feira já não ter mais comida em casa e eu ter que pedir delivery. Como é que eu faço pra me comprometer? Como é que eu faço pra conseguir fazer essas coisas? Então, eu acho que o lado positivo da cobrança ele tá muito ligado com o comprometimento. Eu acho que principalmente quando a gente fala no nosso ponto de vista de eu substituo a minha cobrança e a minha crítica pelo comprometimento pelas coisas que fazem sentido pra mim. Eu acho que fica mais fácil lidar com as coisas. E minhas deusas, para as cobranças que vêm de fora, se são cobranças que não fazem sentido, se são pessoas que exigem coisas de você que não cabe a elas exigirem, se são pessoas que comentam do seu corpo, criticam ele, cobram que você mude, se são pessoas que criticam sua alimentação, cobram que você mude e acham que ela não é tão boa, se são pessoas que cobram que você seja perfeita e completa e passe na faculdade e saiba tudo que você quer da sua vida aos 17 anos de idade, 18 anos, 20 anos de idade. Eu sinto muito. Eu espero que você consiga entender que essas cobranças são de fora. E pegar, olhar e falar, tá, tenho essas cobranças, tenho essas críticas, como é que elas ressoam em mim? Como é que eu me sinto? O que faz sentido pra mim, Gabriela?
Eu quero ter a vida resolvida aos 17, 18? Eu quero mudar o meu corpo? Ou será que o meu corpo tá saudável, ele só não tá com a melhor aparência do mundo todo, partindo do pressuposto do padrão ideal de beleza? Eu quero mudar a minha alimentação? Ou não é tanto isso que essa pessoa tá enxergando aqui, que eu como, sei lá, mal, entre muitas aspas? Então, eu acho que fazer as pazes com a cobrança, fazer as pazes com tudo isso, envolve você se perceber. Envolve você olhar pra si. Envolve você entender como essas situações ou esses sentimentos te atravessam. E a partir disso, traçar um comprometimento pra uma vida mais confortável, pra uma vida mais tranquila, pra uma vida onde talvez você deixe mais essas cobranças externas entrarem por um ouvido e saírem pelo outro, ou talvez onde você aprenda que você precisa começar a trabalhar o seu perfeccionismo e a sua autocrítica, porque eles só fazem você ficar correndo atrás do rabo. Então, eu acho que era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Me contem o que vocês acharam, o que vocês acharam do áudio, quem tá me vendo pelo YouTube, o que está achando desses cenários mais diferentes, mais uma coisa bem assim, eu conversando com você mesmo. E que a gente consiga fazer as pazes com tudo aquilo que tira nosso sono à noite, com tudo aquilo que deixa a gente desconfortável no próprio corpo, com tudo aquilo que deixa a gente desconfortável dentro de algumas relações ou de alguns trabalhos ou de alguns movimentos nossos, que a gente faça as pazes com essa cobrança, que a gente aprenda com o que ela tem para nos ensinar, mas que a gente entenda que talvez a grande cobrança me impeça de apreciar os processos, apreciar o caminho, apreciar o que é importante de verdade e viver de forma mais leve. É isso. Sejam bem-vindas ao Fazendo as Pazes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Me sigam qualquer coisa no Instagram, Gabi Fernandes, com 2 As, Gabi Fernandes, para mais trocas, dúvidas, directs, conteúdos gentis e muita revolução. É isso. Um beijo da Gabi e até a próxima semana.